Obediência em partes. Quantas vezes nós escutamos uma direção, mas nós só fazemos aquilo que é confortável para nós? Quando Deus pede para Abraão deixar a sua terra e a sua parentela, percebe que ele obedece em partes. Abraão, considerado aí nosso pai na fé, nesse primeiro momento ele obedeceu em partes, porque tinha a parte ali humana, né? Ele não tinha filhos e ele levou o seu sobrinho. E tem um determinado tempo onde Deus fica ali em silêncio. Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre obediência, mas de uma forma bem reflexiva, para que nós possamos refletir juntas se nós realmente estamos sendo obedientes, se nós estamos fazendo apenas pela metade. Tem coisas que Deus pede para nós que pode ser um pouco até mais fácil de fazer, e outras exige um rasgar realmente do velho eu, onde você precisa abandonar tanto velhos hábitos quanto também deixar um pouco o ego de lado, deixar de querer a aprovação dos outros, deixar muitas coisas desse mundo para que você viva o extraordinário de Deus. Nessa reflexão de hoje, como obediência, vamos falar juntas aqui sobre qual é o próximo passo, o que Deus quer. Se Ele não te falou ainda o próximo passo, será que você está fazendo aquilo que Ele já te disse para fazer ou para deixar de fazer? Muitos dos vídeos que eu tenho trazido até então foi parte do que eu vivi, mas a maioria deles eu trazia de uma forma como se fosse algo externo e apenas na teoria. Eu estava assim estudando, lendo, e eu estava trazendo esses conteúdos que eu considerava muito importante, porque também era importante para a minha vida. Mas Deus tem me falado que a grande mudança positiva na nossa vida é quando nós escutamos a Ele, obedecemos, e o que Ele faz na nossa vida é grandioso. Muitas vezes a gente acha que o grandioso está em algo externo, está na ciência, eu preciso comprovar isso com X, Y, Z. E na verdade Deus só quer que você conte o que Ele tem feito na sua história, que você testemunhe. Então eu venho aqui para poder trazer cada vez mais testemunhos de coisas que Ele vem fazendo, de se transformar, porque esse verdadeiro florescer não é de um dia para o outro, é um trabalhar, é um cuidar das raízes, e muitas vezes essas raízes, enquanto elas estão ali na terra, enquanto é uma semente ou enquanto está ali para poder crescer, essa árvore muitas vezes ninguém vê, mas o crescimento já está ocorrendo. Então eu quero estar trazendo aqui cada vez mais esse processo, porque nós podemos até nos considerar pequenos, mas com Deus nós somos maioria e o que Ele faz é grandioso. Eu não posso menosprezar isso e você também não. Tenho certeza que quando você ouvir esse vídeo também vai ser para testificar de que o que Ele está fazendo na sua vida também já é muito grandioso. E são tantos testemunhos que de fato eu não sei nem por onde começar aqui. Primeiro foi a questão do meu renascer. Eu até coloquei esse como o primeiro vídeo aqui. Ali naquele momento foi uma obediência do Senhor. Depois eu acabei colocando por conta própria, falando algumas outras coisas que eu iria colocar. E na verdade sem saber direito o que era realmente para eu colocar aqui. Mas enfim, os 3 primeiros vídeos foram realmente algo muito direcionado, de falar muito de mim, de muito, na verdade, não só de mim, mas principalmente do que o Senhor faz e passa pela minha vida. Então eu coloquei o testemunho do meu renascer em Cristo. Se você não viu, pode ir lá assistir, e com certeza eu vou estar trazendo um pouco mais desse processo, porque
Tinha coisas que eu enxergava antes e eu falava, e hoje eu já vejo de forma diferente. O que Deus fez não mudou, mas Ele vem mudando a minha forma de enxergar e me mostra justamente como eu me enxergava antes, como eu enxergava até o próprio Deus e como Ele vem mudando isso. Eu trouxe isso até em vários vídeos aqui, mas de uma forma não me incluindo neles. É importante que você veja o que Deus vem fazendo, porque o que Ele faz na minha vida, Ele também pode fazer na sua, porque Ele não faz acepção dos seus filhos. E claro, Ele tem uma promessa única, individual, bem diferente para cada um dos seus filhos. Então tem esse primeiro vídeo que eu coloquei, o outro foi a questão da minha gestação, do milagre da cura do meu filho ainda no ventre, um realizar até de sonhos ali de uma criança, de uma adolescente, de quando eu era adolescente, criança, e Deus realizou no tempo perfeito dele. A questão do confiar, da entrega, da esperança e de você viver realmente sendo grata. E como é bom a gente poder viver dependente do Senhor. A gente já acordar e já pensar o que Deus tem para hoje. É uma esperança, é um esperar em Deus, crendo que Ele já tem o melhor. E se a gente estiver passando por alguma batalha, já sabendo que Ele está junto nesse barco e que com Ele nós já somos mais que vencedores. Isso que nesse vídeo eu trouxe como tema para a gente obedecer integral, para que a gente realmente possa se abrir para ser usada pelo Senhor. Porque eu realmente achei que eu estava obedecendo ao Senhor. Desde que eu confessei Jesus como único e suficiente Salvador, ali em julho de 2021, que tudo mudou. Eu resisti muitas vezes. Toda vez que a gente resiste, a gente acaba atrasando processos. Eu lembro que até para eu falar que eu estava ouvindo, indo em uma igreja que era ali de uma doutrina totalmente diferente do que eu já estava acostumada, tanto da católica, onde eu frequentei boa parte da minha vida, quanto até de evangélicas que eu havia visitado, e a igreja onde Deus me direcionou, que é a Igreja Cristo Vive São Paulo, completamente diferente. E eu resisti bastante por conta de ego, por conta de olhar e falar, quer dizer que tudo que eu aprendi está errado. E tudo que a gente viveu faz parte da nossa história. E o que Deus tem para nós é o melhor. Mas muitas vezes, assim como eu ficava me justificando para Deus. Eu queria que as minhas escolhas fossem certas. Isso foi só um dos exemplos, né? E daí teve outros pontos que ele me falava para fazer algo e eu ficava resistindo, não fazendo e só atrasando o processo. Inclusive aqui nesses vídeos, que é para eu estar trazendo mais essas experiências que eu tenho vivido. Então, até os próprios cursos, até o que eu venho trazendo aqui, que era para realmente falar coisas do dia a dia, como eu vejo, como hoje eu consigo valorizar as coisas simples e que antes eu não valorizava, ou você realmente saber e sentir que Deus está conosco nas pequenas coisas, que Ele cuida de nós, o entregar, o confiar. Então isso é coisa do dia a dia e essa intimidade que a gente vai tendo com Cristo, que Ele vai nos falando. É não escolher o que eu vou fazer, qual é a primeira coisa que eu vou fazer no meu dia. Então muitas vezes eu já começava o dia me sentindo atrasada, porque eu não estava obedecendo o Senhor. Ele estava me dizendo, Ele já tinha me falado. Muitas vezes Ele me fala em sonhos ou em versículos, depois Ele vai testificando em versículos, aí eu escuto um culto e Ele está me falando de várias formas. E às vezes antes, quando eu não conhecia nem direito, não que eu conheço muito hoje, eu ainda estou conhecendo, né? Cada dia a gente vai conhecendo mais.
Mas antes eu conhecia um pouco menos do que hoje. E Deus me dava em sonhos. E eu acordava já sabendo o que era. E hoje eu sei que tudo aqueles sonhos são partes aqui da Bíblia. Vários versículos, capítulos. Então, ele me mostrava em sonhos. E essa parte da obediência, eu ficava às vezes buscando. Deus me dava uma promessa e eu achava que seria na força do meu braço para poder conquistar. E aí ia lá e me mostrava, não é bem assim. Então eu estava fazendo um curso ali de psicanálise e eu acabei deixando por obediência ao Senhor, faltando apenas 2 meses que para finalizar. Eu tinha até passado a parte da análise pessoal e estava na parte da supervisão, estava terminando, mas Deus já estava me falando que não era para eu fazer. Como eu disse, aqui eu estou falando da minha vida, do que Deus tem falado para a minha vida. E com certeza pode servir para alguém também. Porque Ele às vezes te dá uma promessa e às vezes a gente acha que precisa ser na força do nosso braço. Então Ele me deu algumas promessas e eu achei que eu tinha que ficar fazendo cursos. E dos cursos que eu escolhi foi esse. E eu precisei entregar tudo na mão de Deus, inclusive esse que eu não tinha finalizado. Porque não adianta a gente querer obedecer em partes. Quando Ele te oferece, quando Ele te fala, te promete algo, é Ele que vai cumprir. E é claro que tem partes que a gente faz, que é a nossa parte, o que a gente faz nessa espera. Mas o principal do que a gente precisa fazer numa espera é confiar e entregar. E em várias esperas da minha vida, eu precisei disso. Assim como na gravidez, ali na gestação, teve uma época que a médica tinha falado muitos diagnósticos que o meu filho poderia ter alguma malformação por conta da artéria umbilical única, poderia, porque ele tinha mostrado que tinha a teina aumentada, que tinha os olhos afastados, rins também alterados, enfim, tinha mostrado vários diagnósticos que indicavam uma síndrome ou não compatível à vida, ou alguma síndrome, enfim, não sabia o que era. E eles indicavam aquele exame de tirar um líquido da barriga. Mas naquele momento de espera, Deus ele me mostrava, ele me falava em sonhos. Eu sonhei com meu filho ali na bolsa, dentro de uma bolsa de água, e que se furasse ele ia sair um monte de água. E Deus falou, se é para confiar, não é para duvidar. Então, na época a gente não fez o exame, e foi crendo mesmo e orando. E teve uma época que eu sentia paz mesmo ouvindo esses diagnósticos, porque antes de ouvir, Deus me falava, já está no controle. Depois Deus colocava pessoas que me falavam coisas completamente contrárias, de que poderia fazer aborto, poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, por conta dos diagnósticos. Mas eu não conseguia enxergar isso, eu conseguia enxergar realmente um filho perfeito. E nesse momento de espera, um dos pontos que eu mais aprendi foi a questão da entrega, da questão do confiar e da questão que nem tudo está no nosso controle. Tinha parte que a gente precisa fazer, mas eu segui a direção do Senhor. E ali o que Ele tinha pedido para direcionar o que estava no meu controle era procurar uma boa equipe médica, que foi o que eu fiz, fazer os exames que tinha que fazer, tomar as vitaminas que tinha que tomar, vitamina normal, né, que toma na gravidez, enfim, não tinha muito o que fazer. E mesmo quando tinha um diagnóstico contrário e os próprios médicos indicavam algo que fugia daquilo que Deus queria, quando a gente está totalmente entregue a Ele, a gente obedece e segue aquilo que Ele falou. Então, naquele momento, realmente foi um momento de muita entrega, do confiar, e tudo que Ele prometeu, Ele realmente cumpriu. E ainda mais, e ainda além. Muitas vezes, mesmo a gente vivendo todos esses milagres, tudo que Deus já fez para nós, aí vem outros desafios e às vezes a gente acaba esquecendo de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente passou e de principalmente tudo que está aqui na Bíblia. Aqui eu trouxe algo que Deus já fez na minha vida, tem vários outros pontos também, mas aqui na Bíblia tem muito do que Ele fez na vida de vários, né? A gente vê aqui exemplos do que Ele fez na vida dos profetas, né, dos apóstolos, de José. Ele tinha uma promessa, deu um sonho ali para José,
Essa caminhada foi completamente diferente ali, provavelmente ele tem imaginado, mas no final cumpriu. E o que ele fazia no tempo dessa espera? Ele estava ali governando independente do lugar que ele estava. Então que hoje nós possamos seguir em obediência. E eu trouxe aqui um pouquinho dos meus testemunhos também, e que a partir de hoje eu possa vir trazendo mais, e sempre lembrando de que o principal é que a gente possa ler, né, a Bíblia, e venha compartilhar aqui para que, com certeza, o nome do Senhor Jesus seja glorificado, o Senhor Deus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o Senhor vivo e que está em nós, através do Espírito Santo. Essa é a breve mensagem de hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo.